Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e atualizar já. Estou falando do programa Auxílio Brasil, que lamentavelmente é uma notícia triste. Por falta de atualização, muita gente está sendo prejudicada por parte do governo. O governo está usando aí dados defasados, desatualizados de 2010. E aí, muita gente nesse momento está na fila de espera, e aí esses estão sendo prejudicados. Você que entrou no Auxílio Brasil, você que era do Bolsa Família, parabéns. Há uma grande previsão de que os R$400, dependendo dessa aprovação da PEC, começa agora no mês de dezembro, a partir do dia 10. Junto com ele, o início de uma nova prorrogação, pelo menos para esse mês de dezembro. É isso que está sendo debatido, há rumores, expectativa inclusive de uma medida provisória extraordinária por parte do presidente Bolsonaro, caso haja um atraso nessa votação dessa PEC 23, que define os R$400 de forma permanente. A partir de agora eu vou explicar tudo isso a você. Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você e para toda a família, tá? Para trabalhar, gente, é o seguinte, o Auxílio Brasil, o ex-Bolsa Família, não houve atualização, não atualizou os dados sobre pobreza no país e o governo, nesse momento, lamentavelmente, usa números de mais de uma década atrás, do censo de 2010. Olha quanta coisa já mudou ao longo desses 10, 11 anos. Isso distorce totalmente a realidade das cidades brasileiras e causa prejuízos para as famílias, principalmente quem tem uma esperança de entrar nesse novo programa, o pessoal que está na fila de espera. O problema é que o critério para entrar no programa leva em conta o percentual de famílias pobres atendidas em cada cidade e as informações de 2010 estão simplesmente defasadas. É isso. Era para ter feito a atualização agora de 2019 a 2020. Já estamos no ano de 2021 e os dados estão sendo de 2010, dados de referência. Ora, de 2010 para cá, muita mudança aconteceu. Mais pessoas nasceram, infelizmente hoje outras deixaram, outros ficaram desempregados, já outros casos as pessoas conseguiram emprego, ou seja, tem muita coisa que precisa ser atualizada e aí prejudica milhões de brasileiros. O que isso significa? Bem, segundo dados usados pelo governo, seriam 13,8 milhões de pessoas elegíveis como público-alvo, número congelado de 2010. Entretanto, hoje são ao menos 18 milhões de famílias pobres e extremamente pobres no país, segundo o Cadastro Único atualizado no mês de setembro. Essas 18 milhões de famílias, em tese, teriam direito ao benefício, mas o Auxílio Brasil nasceu com uma fila de espera de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Ao todo, em novembro, o programa atendeu 14,5 milhões de famílias no país. Um novo censo deveria ter sido feito no ano passado, 2020, mas foi adiado por causa da pandemia para esse ano. Não teve verba e aí foi adiado novamente. Olha que coisa. Bem, o Ministério da Cidadania, em contrapartida, falou a respeito. O Ministério confirmou à imprensa que a base de dados utilizada pelo Auxílio Brasil é o censo de 2010, confirmando o que a gente vem falando. Questionado por que não usa outros dados mais recentes, o Ministério disse que em 2022 está prevista uma nova atualização, dessas informações, dada a necessidade de atender com mais eficiência as famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo a oferta de condições e oportunidades para a melhora da qualidade de vida desses cidadãos. É por isso que no dia a dia a gente vê muita gente reclamando, eu estou desempregado, tenho 2, 3 filhos, não recebo o Bolsa Família, no caso, o antigo Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil. Em contrapartida, tem gente que está bem, tem inclusive açougue, seu próprio negócio, tem casa na praia e está recebendo. Como assim? Por quê? Porque na época de 2010 para 2021, muita coisa foi alterada, muita gente mudou, só que o governo está pegando dados ainda de 10, 11 anos atrás. Por isso que a gente vê, às vezes, muita injustiça. Por isso que tem gente que diz, Alex, eu não recebo, tenho 3 filhos, meu esposo parado, eu também estou desempregada. Em compensação, o dono do açougue aqui na esquina onde eu moro, na rua onde eu moro, enfim, recebe ele, a esposa, e tem filhos, tem carro, e a casa é a primeira a dar, enfim.
que é outro patamar, é outro nível. Cadê a justiça? Cadê a atualização? Isso é o reflexo. Quando você pega dados defasados, é isso que acontece. Por isso que o Ministério da Cidadania agora é que vai fazer uma atualização. Esse ano não, para o ano. Ainda vai atualizar os dados para o ano. Isso é complicado. E aí esse critério que acontece fica gerando distorções da realidade. Enquanto tem gente que precisa receber, não está recebendo, outros que já estão, inclusive, bem de vida, poderia dar oportunidade para outras pessoas, mas muitas vezes não dão porque o sistema é automático. O sistema é automático. O sistema aqui é para detectar isso, mas como está defasado, aí fica essa situação. Por acaso alguém na sua cidade, onde você mora, no seu bairro, está sem receber o Auxílio Brasil? Não recebeu a Bolsa Família? Conhece alguém aí que tem filhos, 3, 4 filhos, 2 filhos, mas não recebe nada do governo? Outra pergunta, onde você mora, no seu bairro, na sua cidade, você conhece alguém que nem precisava, mas recebe essa ajuda do governo? Pessoas que, entre aspas, vivem bem, são donos aí de mercearias, tem açougue, tem carro do ano, tem moto nova, 0 quilômetro, e você vê que enquanto tem uma extremidade aí de pessoas que não recebem nada, outras que nem precisavam receber, estão recebendo. Por acaso você conhece alguém nessa situação? Tem? Diz aí qual a cidade, só para a gente entender se esse fato está acontecendo. São injustiças. O próprio sistema precisa de fazer essa atualização e, no entanto, agora, nesse ano 2021, hoje é dia 25 de novembro, uma quinta-feira, lamentavelmente a gente vê casos. E aí a confirmação, dados defasados, o governo pega dados de 2010 para 2021, olha, 11 anos. E a previsão é fazer um censo só no próximo ano para atualizar e resolver esse problema. É mole? O que mais? O critério usado pelo Ministério da Cidadania para a inclusão de novas famílias é justamente o percentual de atendimento da pobreza oficial daquela cidade, estimada em 2010. Isso prejudica os estados, principalmente do Nordeste, e virou alvo de protesto dos governadores que cobraram inclusões igualitárias para todos. Para você ter uma ideia, o Ministério da Cidadania diz que a fila de espera está em torno de 1,2 a 1,5, ou seja, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas esperando uma vaga no Auxílio Brasil. Aquela fila do Bolsa Família. O consórcio Nordeste diz que esse número é bem maior, bem superior, está em média hoje 2,2 milhões. Se o Ministério da Cidadania diz que é 1,2 a 1,5, já o consórcio Nordeste diz que já passou dos 2,2 milhões de pessoas que estão na fila de espera. Então tem dados aí que não estão batendo. Durante a audiência de conciliação do Supremo Tribunal Federal, STF, no último dia 15 de outubro, mês passado, a responsável pelo programa do Ministério da Cidadania, Carolina Paranaíba, disse que a inclusão de novas famílias à fila de espera leva em conta o percentual de atendimento de pobres. E ela falou o seguinte, abre aspas, o critério do Bolsa Família é de linha de pobreza por municípios. Não há discriminação técnica com qualquer estado, mas a estimativa pode não imprimir um retrato fiel da pobreza, fecha aspas, afirmou. E essa questão de quando é que eles vão resolver isso, Alex, para evitar essas injustiças com essas famílias que estão precisando de fato e não estão recebendo, ficaram de fora? Bem, atualizar a estimativa. Na audiência, o governo federal sugeriu organizar uma força-tarefa, ou seja, muita gente vai se envolver para resolver isso aí. É uma força-tarefa para atualizar, é um mutirão, Um mutirão para atualizar a estimativa de forma emergencial e assim saber se o Nordeste estaria sendo prejudicado, mas os governadores recusaram. Abre aspas, não dá para adiar por 180 dias, 6 meses. Estamos falando de fome. Tem de ter dinheiro novo, não tem para onde correr. Quem disse isso? O governador do Piauí, o Wellington Dias. Olha, para você entender como é grave a situação, ao longo desses 11 anos, cidades mudaram. E como mudaram? Tudo, muita coisa mudou. Para Cícero Péricles de Carvalho, que é professor e pesquisador na área de economia social da UFA, a Universidade Federal de Alagoas, um especialista dizendo o seguinte, que qualquer novo programa deveria se preocupar em ter dados atualizados.
Ele cita que as prefeituras mantêm um CAD único com informações atuais, que, na ausência de estimativas atualizadas, poderiam ajudar o governo a fazer uma estimativa real, de fato. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, o programa Auxílio Brasil é provisório e já nasce defasado. Lembremos que o censo deveria ter sido organizado em 2019 e realizado no ano passado. Em todo caso, o cadastro é muito bem feito, municipalizado e atualizado sempre. Fecha aspas, diz especialista. Por que o governo não pega esses números, por exemplo, da atualização do CRAS? Resolveu pegar de 2010. Aí agora, em 2020, aliás, para o ano 2022, é que vão resolver, ou tentar resolver, através de um censo e fazer essa atualização. Você vê que é uma luta para tentar aprovar R$400 e a gente vê que muita gente é injustiçada. Alex, você está dizendo que isso aí reflete no dia a dia de famílias que mereciam estar no programa? É. O resumo da ópera é esse. Quando você vê famílias e mais famílias que estão na fila de espera, tem outras, devido dados não estarem atualizados, não é a pessoa que está atualizando, é o sistema que está sendo pego de 2010. Aí, resultado, você vê no dia a dia muita gente que não precisa receber, pessoas que têm açougue, mercearias, mulheres de vereadores, enfim. A gente vai analisando e vai acompanhando, que de vez em quando aparece casos, aí quando o governo descobre é que exclui e abre novas vagas. Enquanto isso, tem gente passando fome, literalmente. Pessoas que deveriam estar recebendo a ajuda do governo e não estão. Por quê? Está na fila de espera. Vocês estão entendendo aí? Bem, o programa Auxílio Brasil é provisório, né, e já nasce defasado. Sobre isso, lembro que o Auxílio Brasil, hoje, quinta-feira, dia 25, vai passar por uma aprovação, porque o governo tem um prazo de até 7 de dezembro. Por enquanto, o Auxílio Brasil é uma medida provisória. O programa vai ser definido de forma permanente a partir do dia 7, ou seja, o governo tem até o dia 7 de dezembro para transformar essa medida provisória em realidade, em lei, tá? Vou falar sobre isso. Bem, segundo esse especialista, em uma década o perfil socioeconômico de uma cidade, e lógico dos seus moradores, pode mudar de forma completa, ou seja, tudo muda completamente. O melhor exemplo disso é que o próprio Bolsa Família causou mudanças nos municípios, especialmente os mais pobres. Ele disse, abre aspas, muitas pesquisas e artigos científicos, assim como dos estudos de várias instituições nacionais e internacionais, mostram de forma quase consensual que nas localidades mais pobres, sejam municípios ou municípios interioranos ou bairros das grandes cidades, houve uma redução da pobreza extrema. Melhoria escolar, elevação dos indicadores de saúde, empoderamento feminino e mais dinâmica econômica local, principalmente nos setores de comércio e serviços populares, falou o especialista. Segundo Carvalho, mesmo que o governo alcance 17 milhões de famílias prometidas agora no próximo mês de dezembro, ele não atenderá nem sequer as famílias pobres e extremamente pobres inscritas no cadastro único, 15 milhões até R$ 89, mais 2,9 milhões de R$ 89,01 até R$ 178 de renda mensal. Eu lembro que esses números estão aumentando. De 89 para 100, poderá chegar a 105, e de 178 para 200, e poderá chegar a 210, como tem uma medida aí do Marcelo Aro, para ser definida na Câmara dos Deputados. E aí dá um problema, essa tabela deve ser reajustada, justamente a gente está aguardando isso, respectivamente, né? Ou seja, 89 poderá chegar a 105, né? A promessa é 100, mas poderá chegar a 105, repito, e de 178 poderá chegar a 200, e há otimistas, né, que querem que chegue a 210 para poder abocanhar, dar mais chances, alcançar mais famílias. Isso quer dizer que uma parcela dos pobres desce para os muitos pobres e outra parcela acima, que não estava classificada, entra para o extrato de pobres. É preciso ver quantos terão esse direito, afirma. É um show de injustiças. Um show de injustiças. E que a gente está vendo aí é muita desorganização. Essa é a palavra para esse momento. Ontem, durante o CCJ, durante a comissão lá no Senado, foi pedido aí foi feito um pedido de vista de 5 dias, e dia 30, terça-feira, 30 de novembro, voltaremos
a definir, a decidir essa situação dessas mudanças do texto para a PEC 23, para que defina o futuro do Auxílio Brasil de forma em 2 votações. Se passar essa PEC, esse texto, aí a PEC vai passar por 2 votações. Lembro sempre que dos 89 votos, aliás, dos 81 votos, é necessário 49 votos para garantir a aprovação. Menos do que isso, é vetado, é reprovado. Isso tudo para definir R$400 de forma permanente, tá? Você que está nos acompanhando. Toda essa conversa, tudo isso é para definir os R$400 do Auxílio Brasil de forma permanente, não provisória, até dezembro do próximo ano. O Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, ele criticou o presidente Bolsonaro e também está pregando união nacional para solucionar problemas do país. Mesmo prestes a assumir a pré-candidatura pelo partido, o senador criticou o self-service de quem se coloca como presidenciável nesse momento. É o seguinte, o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, ele disse que responde de corpo, alma, mente e coração ao chamado do presidente do PSD, o Gilberto Kassab, para concorrer ao Palácio do Planalto. No lançamento do manifesto do partido, em Brasília, com mais de 100, aliás, com mais de 1.000 filiados, prefeitos, deputados e governadores. Ele comentou que o país vive um momento de seriedade, sensatez, serenidade, equilíbrio e ações efetivas para além do discurso, fazer do discurso a prática, acrescentou. Pacheco criticou eleitores do presidente Bolsonaro e disse o seguinte, abre aspas, revelar amor ao Brasil não é colocar uma camisa da seleção brasileira e sair na rua xingando o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, fecha aspas, reprovou. Ele também acenou para o mercado financeiro ao dizer que o Brasil precisa de tratamento para se reerguer em fundamentos econômicos. Mesmo prestes a assumir pré-candidatura pelo partido, o senador criticou o self-service de quem se coloca como presidenciável nesse momento e disse o seguinte, abre aspas, o Brasil, neste instante, não precisa de candidatos a presidente da República, como os muitos que estão se apresentando. O Brasil precisa de homens e mulheres cientes de suas responsabilidades em 2021 para enfrentarmos problemas reais que envolvem precatórios, Bolsa Família, responsabilidade fiscal e também geração de empregos. O parlamentar pregou a pacificação e a união nacional para enfrentar os desafios que o país exige. Disse o seguinte, abre aspas, ninguém é dono da verdade ou tem o dom da solução de todos os problemas, como se houvesse um passo de mágica. Essa é uma construção que é feita com paciência, com equilíbrio, passo a passo, reconhecendo que diversos outros partidos, ainda com pensamentos ideológicos diferentes do nosso, podem também construir com alguma solução. Na opinião do presidente Pacheco, presidente do Senado, diversos problemas seriam plenamente evitáveis e fizéssemos da política aquilo para o qual ela existe, que é buscar solução para a vida das pessoas a partir de uma democracia que permita a convivência das divergências. O que estamos vivendo hoje é um radicalismo, um extremismo, uma cultura de ódio que está acabando com o Brasil. Fecha aspas, disse o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E continuou. Problemas batem à nossa porta como a inflação, o desemprego, a alta dos juros, a desvalorização da moeda, as crises hídricas e energéticas, uma violência que nos assola. É muito difícil nós fazermos um caminho de solução desses problemas sem um planejamento sereno, equilibrado e que possa ouvir todas as vertentes. Ou são as palavras do Rodrigo Pacheco, inclusive ele falando aí já com esse tom de candidato, né? Tom de candidato no Planalto. E a gente fica acompanhando, observando que enquanto toda essa indefinição, eu sempre digo que quem paga o pato são os mais pobres, aqueles que estão esperando entrar no programa Auxílio Brasil, aqueles que já estão no Auxílio Brasil já sentiu prejuízo. O prejuízo foi não receber os R$400. Como você está vendo aí, isso aí foi encontro nacional do PSD, quando ele passou essas informações. Né? A gente acompanha que o negócio no Brasil, a coisa está complicada. Enquanto muita gente está enfrentando a pobreza, a fome, 1% da população enricando e a grande maioria ficando, quem era pobre, mais pobre ainda. Isso é lamentável, é lamentável. Tem um ditado que diz que o povo tem o governo que merece. O povo
tem um governo que merece. E aí nunca se usou tanto esse ditado. Isso pode ser mudado? Pode ser mudado. Depende de quem? Do povo. É você. Sexta-feira, aliás, hoje é quinta-feira, dia 25, terça-feira para a semana, dia 30 de novembro, teremos uma definição desse texto, dessas mudanças que foram feitas para tentar aprovar esse texto da PEC e aí ser votado nos dias 1 e 2 de dezembro. Essa PEC é que vai definir o futuro do Auxílio Brasil de forma permanente, os R$400, tá? E a gente pede sempre que o governo possa atualizar, essa é a questão, atualizar já. Esse é o desafio que muita gente está sendo prejudicada. O Auxílio Brasil, nesse momento, usando dados defasados de 2010, e aí prejudica muita gente, muitas famílias, principalmente aquelas que estão na fila. Não estou nem falando das pessoas que estão fazendo o CAD único para ter uma chance, porque aí também tem muita gente prejudicada. Pessoas que poderão entrar nesse novo programa Auxílio Brasil para receber R$400 de forma permanente, inclusive famílias que têm chance, mas aí não tinha um CAD único. Aí vai no CRA e chega lá, como a procura está muito alta, eles estão fatiando, agendando gente para ser atendida em dezembro, outras em janeiro, e a gente fica perguntando, era para ter uma força-tarefa, um mutirão, e os prefeitos é que deveriam resolver isso. Colocar aí em forma de mutirão mais pessoas para agilizar esses registros, para que todos possam ter o seu cadastro único, porque na hora do peneirão, que o governo começar a selecionar, de repente, você que quer entrar no Auxílio Brasil tem todas as chances, mas ainda precisa de ser entrevistado para fazer o seu CAD único. Isso é lamentável. Por isso que eu sempre digo, exija, se você tem uma ficha para ser atendido, para fazer o cadastro ainda, lá para dezembro ou para janeiro, reclame. A rádio local na sua cidade, a TV local, começa a cobrar do prefeito. Prefeito, forneça mais funcionários, faça um mutirão, uma força-tarefa, para que nós possamos pelo menos ter uma chance de entrar no Auxílio Brasil nessa seleção. Precisamos de fazer o cadastro único e a minha ficha vai ser para dezembro, outros dizem vai ser para janeiro. É muita demora. É lamentável. E muita gente poderá ficar de fora do Auxílio Brasil porque não foi feito ainda o CAD único. Não depende de você, depende do CRAS. O CRAS, as filas enormes. Então, prefeitos, vamos fazer uma força-tarefa, vamos fazer um mutirão para tentar, pelo menos, dar uma chance a essas pessoas humildes, a essas famílias que poderão ter uma oportunidade de receber R$400 de forma permanente nesse novo programa. Para a gente encerrar, vem aí auxílio emergencial, hein? Muitos parlamentares já estão na cobrança e a qualquer momento a gente vai ter notícia boa sobre isso. É o plano B do presidente Bolsonaro prorrogar o auxílio emergencial agora, para o mês de dezembro. Seria um Natal digno para 25 milhões de pessoas que não têm nada nesse momento. Ficaram de fora de tudo. Tá bom? O gás dos brasileiros foi aprovado, o presidente já sancionou, vai ter uma validade de 5 anos, vai pagar metade do valor nacional, hoje está em torno de R$102, então a metade ficaria em torno de R$50, R$51, tá? Vai ser pago um mês sim, um mês não, ao pessoal do BPC, benefício de prestação continuada, também vai pagar as mulheres vítimas de violência doméstica e também o pessoal do CAD único e do Auxílio Brasil. O governo tem 60 dias para fazer com que esses valores comecem a ser pagos. Muita gente disse que, Alex, eu acho que dezembro não sai. O governo deve deixar isso para janeiro. Mas aí é uma coisa, a esperança de que saia agora, a partir do dia 10, porque o presidente Bolsonaro é candidato à reeleição, ele sabe que quanto mais ele antecipar os pagamentos, já baixa os atrasos aí nessas votações dessa PEC. Então, muitos interlocutores dizem que o presidente vai querer celeridade para que libere esse gás agora, no próximo mês de dezembro. É aguardar, vamos torcer que esse gás saia a partir de dezembro e não em janeiro, que aí seria outro tiro no pé do governo, essa demora, tá? Tô no Instagram, lá no blog Alex Silva. Um forte abraço, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, tá? E comenta aqui. Que coisa, hein? Que situação. Auxílio Brasil usando dados defasados de 2010 e, lógico, prejudicando muitas famílias nesse momento. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.